Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso, e vamos falar de palcos históricos que caíram no esquecimento, foram abandonados. É uma lista incrível e é a parte 1 dessa lista só, tá? Então, não perca as próximas. E se você gostar dessa, deixa aí nos comentários. São palcos lendários da história do esporte, futebol e outras modalidades, que foram abandonados, caíram no esquecimento. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, é sempre muito importante quando vocês fazem isso, ajuda demais e eu sei que vocês gostam desse tema, tá? Me siga nas outras redes sociais também e sem muita enrolação, vamos falar desses estádios aí. Para abrir aqui a nossa lista, vamos falar do Maple Leaf Gardens, um palco sagrado do hóquei no gelo. O Maple Leaf Gardens serviu de casa para o Toronto Maple Leafs da NHL entre os anos de 1931 e 1999, ou seja, foram muitos anos sagrados dentro dessa casa. O estádio tinha uma capacidade que variava entre 15 e 16 mil pessoas. E assim como outros estádios antigos, o Maple Leaf Gardens tinha assentos pequenos e íngremes. E era uma característica que na época, lá antigamente, proporcionava ali aos torcedores e espectadores aquela relação mais intimista dentro do estádio, sabe? Aquele lugar mais acanhado. E devido a essa proximidade da torcida ali com os atletas durante o jogo, os Leafs tinham essa vantagem muito ampla quando mandavam seus jogos em casa. A gente vê muito isso no futebol aí. E hoje, essa lendária arena do hóquei virou um supermercado, contando aí com variedades de loja e lembrando só um pouquinho, quase nada, do que já foi esse palco no passado. Vamos partir para o próximo, e é o Hoover Ball. Inaugurado em 1940 e ativo até 2008, o Hoover Ball serviu de casa para o Akron Zips, equipe de futebol da divisão escolar, lá da divisão nordeste de Ohio. Localizado na periferia de Akron, o estádio tinha capacidade para cerca de 35 mil pessoas. Em 2009, o Akron Zips se mudou para o Infocision Stadium, um estádio mais novo, mais moderno, porém com capacidade menor do que o seu antigo estádio. E o Hoover Ball, seu antigo estádio, foi condenado em 2017. E a demolição parcial começou no dia 20 de junho de 2018. E como parte de uma iniciativa estadual, as partes restantes aí do Hoover Ball foram demolidas em 2023, depois de mais de 15 anos de completo abandono. Vamos para o próximo, que é o Greenpoint Stadium. O Greenpoint Stadium foi um estádio localizado na cidade do Cabo, na África do Sul, e ele tinha capacidade para 18 mil pessoas. Utilizado principalmente para partidas de futebol, o Greenpoint Stadium foi casa de dois importantes clubes lá na África do Sul. O Santos Futebol Clube, sim, Santos Futebol Clube, assim como aqui no Brasil, Santos Futebol Clube, e o Ajax Cape Town. Em 2007, o estádio foi parcialmente demolido e deu lugar ao estádio da cidade do Cabo, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2010. Agora, a arena, por questões de patrocínio, se chama DHL Stadium. Vamos para o Stand Athletic FC. O Stand Athletic FC foi fundado em 1964. O clube foi dissolvido lá em 2009, após anos jogando nas divisões mais baixas do futebol inglês. E o Stand Athletic, vamos ser honestos aqui, nunca esteve destinado a grandes conquistas. E o estádio acompanhava essa pequena torcida, tendo uma arquibancada que talvez não suportasse nem 100 pessoas, mas que carregava história. O time do estádio se perdeu, a pequena construção foi derrubada e restaram apenas algumas lembranças do que foi no passado. E o terreno incluía várias coisas, como o campo de jogo, campo de treinos, inclusive com grama sintética, academia, salão de festa, bares, enfim, tudo que um clube não só de futebol, mas um clube em si, proporciona aos seus fãs, mas não sobrou quase nada disso. Agora vamos para o que foi chamado do Estádio da Década. Esse é o nome dele. Se você se arrisca a dizer, eu não me arrisco, não faço nem ideia de como é que pronuncia isso. Ele foi inaugurado em 1955 e ele foi um dos principais estádios de Varsóvia, lá na Polônia, e um dos maiores e principais estádios do país. Era uma instalação olímpica com campo de futebol e pistas de atletismo, 8 pistas e 400 metros de comprimento. Tinha arquibancadas abertas com bancos de madeira que podiam comportar até 71 mil pessoas. Embora em épocas de grandes eventos de massa, esse estádio acomodava até 100 mil pessoas. Gente, 100 mil pessoas. Não tem no mundo hoje um estádio que acomode 100 mil pessoas regularmente. Tem o maior estádio do mundo lá na Coreia do Norte, mas
a gente não tem muitas imagens disso, né? E esse estádio era propriedade da Fazenda do Estado. Entre 1989 e 2008, ele foi utilizado como o maior mercado da Europa. Mercado mesmo. Sabe, mercado, aquele que você vai fazer compra? O Jarmark Europa e o Centro Atacadista e Varejista Stadium. Em seu lugar foi construído o Estádio Nacional Kazimierz Górski, que foi uma das arenas da Eurocopa de 2012. E desde 2012 é o principal estádio da seleção polonesa de futebol. Polônia aí, que é a seleção onde joga o Lewandowski. E as relíquias preservadas do estádio 10º aniversário, como era conhecida também a antiga casa, podem ser vistas aí durante a visita ao Estádio Nacional, o atual estádio. Durante o percurso ali, naquela visita, eles te mostram vários artefatos históricos, algumas coisas que restaram da antiga casa. Então, se um dia você estiver passando pela Polônia, vale a pena você ir lá. Agora vamos para a Civic Arena Pittsburgh. A Mellon Arena, como era conhecida, foi a casa do Pittsburgh Penguins entre 1967 e 2010, então durante muito tempo. Custou 22 milhões de dólares ao poder público. Cara, é muito dinheiro, mas hoje com 22 milhões você não faz uma arena, um estádio de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. E tinha aí capacidade para pouco mais de 17 mil pessoas na época. Apelidada como Igloo, casa do Pittsburgh Penguins, ela era facilmente reconhecida pelo seu formato aí bem peculiar. E eu tenho certeza que vocês já viram aí várias e várias imagens dessa arena, né? Ela é muito conhecida. O teto côncavo era para ser retrátil, mas por falta aí de manutenção e pela manutenção ser cara, ele apresentou durante os anos vários problemas, então ele ficou daquele jeito mesmo. E os operadores encerraram as retrações completas em 1995, então nunca mais ele foi retrátil, depois de apresentar vários problemas, como eu disse antes. E o teto, depois disso, permaneceu permanentemente fechado. A Mellon Arena foi um sucesso arquitetônico e na época reconhecido como um monumento adorado pela cidade de Pittsburgh. E apesar do sucesso, a comissão rejeitou a proposta de tombar o estádio aí como um monumento histórico. E a votação foi uma lavada, tá? 6-0 nos votos e em 2012 a demolição foi completa. E mesmo aí com um apelo pelo lado histórico desse estádio de hóquei no gelo do Pittsburgh Penguins, não teve o que fazer, ele realmente foi demolido e ficou para a história. Agora vamos para o antigo Wembley, o Wembley Stadium. O Wembley ainda existe lá, mas não como era antigamente. Vocês aqui, a maioria de vocês fãs de futebol, se lembram de como era histórico e continua sendo. Mas como ele era antes? O antigo Wembley foi construído por Sir Robert McAlpine para a exposição do Império Britânico lá em 1923. Olha só isso. Tem time no Brasil que foi fundado depois, com um custo total de 750 mil libras. Vai ver quanto custou o novo Wembley. Com uma capacidade incrível de 82 mil pessoas. Gente, a gente tá falando, obviamente, de 1923, tá? Mas 750 mil libras, um estádio, o antigo Wembley, para 82 mil pessoas. E como era comum na época, olha só, o estádio seria demolido após essa exposição. Como era comum. Não tinha muito erro, mas o empresário decidiu comprar o antigo Wembley, e aí sim ele não foi demolido. E o Pelé, inclusive o rei do futebol, denominou o estádio como a Catedral do Futebol, olha isso. E o maior estádio da Inglaterra, o Wembley, foi a casa da seleção inglesa de 1923 até o ano 2000. E lógico, apesar de tudo isso, toda essa história, o estádio era ultrapassado e muito limitado. O antigo estádio ficou completamente abandonado por 2 anos até ser demolido lá em 2002. E as lendárias e saudosas Torres Brancas foram finalmente ao chão. Quem lembra do antigo Wembley, hein? Fantástico. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, eu diria, vamos para o Chernobyl Stadium. Sim. Marcado por uma tragédia mundial, quem não conhece a tragédia de Chernobyl, né? O estádio Avanhard é um estádio de futebol completamente abandonado em Pripyat, na Ucrânia, onde aconteceu a tragédia. Ele foi construído para ser casa do futebol clube Stroitel Pripyat, mas devido ao desastre nuclear que aconteceu lá em Chernobyl, isso nunca chegou a ser realizado. O desastre foi antes de que isso pudesse se tornar realidade. Inclusive tem um vídeo aqui no canal contando a história desse estádio. Ele foi nomeado, como vários outros campos lá na Ucrânia, em homenagem ao sindicato da Sociedade Esportiva Ucraniana. A cidade de Pripyat, lá na Ucrânia, foi evacuada depois do desastre da usina nuclear de Chernobyl em 26 de abril de 1986. E o Avanhard nunca pôde ser inaugurado por conta disso. O estádio tinha capacidade para receber cerca de 5 mil pessoas e atualmente ele é um museu de uma história completamente e tragicamente interrompida. E essa foi a nossa lista
com palcos lendários e históricos do esporte que foram completamente abandonados por diversas razões diferentes. E lembrando, essa é só a parte 1. Teremos mais partes contando histórias desses palcos históricos que uns nem chegaram a ser inaugurados e outros com muita e muita história para contar. Mas a gente sempre vai trazer aqui as histórias mais curiosas para vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo de hoje, sobre esses estádios, e se você já teve a oportunidade, como turista, de visitar alguma dessas praças, algumas dessas casas, desses pontos que ainda existem, ou de algumas lembranças que ainda existem desses palcos do esporte, deixa nos comentários, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante. Tamo junto e até a próxima.